Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre a soberania de Deus manifesta nos marinheiros do navio de Jonas. O livro de Jonas é um dos livros da Bíblia. É verdade, aconteceu. E a Bíblia toda é inspirada por Deus. Nós, quando lemos, precisamos entender e trazer proveito para nós da leitura. As parábolas que a Bíblia contém são parábolas que precisam ser limitadas ao seu sentido principal. Mas os livros são totalmente inspirados. Deus nos fala nos detalhes de cada livro. O Jonas é um sujeito muito interessante. É um crente típico, rançoso. Se tinha como alguém que tinha direitos e que era melhor do que os outros, esse espírito rançoso passou para os fariseus. Eles não cumprimentavam os outros para não se contaminarem, porque eles eram bons, santos, e os outros eram pecadores. Hoje essa ideia existe entre muitos crentes. Há alguns que não dão a paz do Senhor para qualquer outro. Eles são os bons, só dão a paz do Senhor para quem eles acham que é bom também ou que é do Senhor. Existe um espírito rançoso entre muitos crentes, são fariseus, de se sentirem melhores do que os outros. Isso é péssimo. Mas o Jonas tipificava um crente desse tipo. Quando Deus o enviou para Nínive, ele já era profeta, ele já era uma pessoa experimentada. Ele não foi um marinheiro de primeira viagem, ele não foi um profeta novo, ele já era experimentado e ele tentou fugir. E o pior de tudo é a razão pela qual ele tentou fugir. Ele não tentou fugir com medo da missão, ele não tentou fugir com medo de não ser bem recebido, não, nada disso. Ele não tentou, ele não quis ir cumprir a missão e pregar para os ninivitas. Nínive, é bom a gente lembrar, era a capital do grande império assírio, era a capital do mundo na época, digamos assim. E Deus enviou, porque viu que havia uma possibilidade de conversão, como de fato no fim aconteceu. Mas o Jonas não estava alegre com a conversão de ninguém, mas ele estava preocupado com a reputação dele. Existem crentes que não estão ligando se alguém se converte, se alguém se escandaliza. Eu conheço aos montes crentes que têm um currículo tremendo de espantar pessoas da igreja, de escandalizar pessoas e fazerem pessoas se afastarem do Senhor. Infelizmente eu conheço crentes que já espantaram muitos, não ganharam ninguém. Um fariseu é assim, é um estorvo para a igreja, a presença de um crente fariseu. Infelizmente as igrejas estão cheias de crentes assim. É triste. O Jonas tipifica um crente assim, rançoso, não se alegra com a conversão de ninguém, não ajuda ninguém, novo convertido, a crescer espiritualmente. Pelo contrário, gosta de fazer fofoca, gosta de falar mal dos outros. E se alguém se converter, ele ainda vai botar defeito. Não sei, não estou acreditando naquilo, daqui a pouco vão ver, aí não vai ficar firme, aquela pessoa e tal, eu acho que é falsidade, a conversão não é verdadeira. Ao invés de ele se alegrar, ir orar, ir lá, ajudar a pessoa a ficar firme, ele fica resmungando daqui. É muito triste isto, crente como o Jonas. Então a razão pela qual ele confessou, ele disse para Deus,
por que ele não queria ir, é por causa da reputação dele. Eu vou dizer que a cidade vai ser destruída dentro de 40 dias. E se ela não for destruída, eu vou ficar com cara de tacho, eu vou ficar aqui envergonhado, e a minha reputação, é triste, a reputação dele estava muito acima do amor de Deus pelas almas ali, pelos 120 mil ninivitas que podiam ser salvos. Então, o Jonas tipifica esse crente rançoso, que infelizmente está enchendo igrejas no mundo todo em nossos dias. Mas quando Deus agiu, e é bom ver Deus agindo, depois de todo aquele episódio com a passagem para outro lado, entrando no navio, a tempestade, tudo que aconteceu, Jonas foi jogado ao mar, o peixe, aquele grande peixe que Deus preparou, engoliu Jonas, depois vomitou, e a palavra de Deus veio de novo a Jonas. Jonas, vai para a cidade de Nínive e cumpre a missão, prega para ela. Depois de tudo aquilo, Deus não mudou o seu pensamento e a missão continuou a ser exatamente a mesma. É muito interessante isso. Deus como que brincou com Jonas. Você quer? Eu vou brincar com você. E o Jonas sofreu por um milagre de Deus, ele não morreu na barriga do peixe e teve outra chance. Meu irmão, será que você já teve um livramento de um acidente? Deus já deu a você o livramento de uma enfermidade em que você poderia já ter partido? Lembre, se Deus deu um grande livramento a você, é porque você provavelmente estava como Jonas. Entenda o que Deus quer de você. Se você teve um livramento, é porque antes do livramento você teve um grande ataque. Deus, na soberania, dirige tudo. Deus é soberano. Nada acontece no mundo fora dos desígnios de Deus. Ele dirige até Satanás. Deus, é soberano. Então eu quero focalizar isto. Quando o Jonas estava no navio, ele dormia o sono ali da letargia, da acomodação, da irresponsabilidade. Quantos crentes estão dormindo esse sono também? O Brasil sacudido, o mundo em polvorosa, Jesus às portas de voltar e o crente está na frente da televisão, até vira o sono, depois vai dormir, não quer saber de nada. É triste. Mas o Jonas dormia, mas Deus não se acomodou, fez o mar se agitar, até que acordaram o Jonas. Todos os marinheiros, já em desespero, foram perguntar ao Jonas. Ele disse, olha, isso aí é por minha causa, eu conheço o Deus que criou o céu, a terra e que dirige o mar, eu conheço esse Deus, ele me mandou pregar e eu estou fugindo da presença dele. Quando os outros todos, principalmente os marinheiros, souberam daquilo, então perguntaram, e agora, o que fazemos? Ele disse, olha, me joguem no mar que com toda certeza eu sei que o mar vai se acalmar. Eu sei que é por causa de mim que tudo isso está acontecendo. Quantos crentes estão sendo uma maldição para uma escola, para um bairro tomado pelo tráfico e guerra e tiroteio, é por causa de alguns Jonas. Um hospital, uma epidemia que vem, né, uma situação política, uma cidade arrasada, por causa do povo de Deus, que não está sendo sal. O povo de Deus atrai a maldição sobre um local. O povo de Deus atrai a maldição de Deus sobre um local. Isso já é antigo na Bíblia. E o Jonas é um exemplo. A rebeldia do Jonas atraiu a maldição sobre o navio todo, quase o navio se perde. Mas o Jonas entendeu, explicou e os marinheiros relutaram, mas por fim eles lançaram o Jonas no mar e cessou a fúria do mar. Esses homens temeram muito a Deus, em extremo, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Foi aí que Deus preparou um grande peixe, tragou Jonas e a história
continuou. Mas eu quero focalizar aqueles marinheiros, aqueles passageiros do navio, viram o poder de Deus, temeram a Deus. Isso tem algum valor para a vida eterna? Eles não conheceram o Evangelho de Jesus. Aliás, no Antigo Testamento ninguém conheceu o Evangelho de Jesus. E houve a salvação no Antigo Testamento? Sim, com toda certeza. Nós vamos encontrar na eternidade pessoas do Antigo Testamento que foram salvas. Mas o Evangelho da Graça não foi pregado no Antigo Testamento. Mas Deus estava presente no Antigo Testamento e certamente pessoas vão ser salvas. Jesus fez referência à rainha de Sabá, que veio ouvir a sabedoria de Salomão. Fez referência a várias situações. Nós encontramos o eunuco da Etiópia, nós encontramos esses ninivitas. Jesus mencionando que eles valorizaram a Deus de alguma maneira. Quando Jesus nasceu, os magos vieram do Oriente, provavelmente em nossos dias o país de Omã. Eles vieram de lá porque reconheceram Deus que estava ali naquela criança recém-nascida. Então, Deus é Deus no mundo todo, não só sobre o seu povinho. Os israelitas pensavam que Deus era somente deles. Depois, os judeus pensavam que Deus era somente deles. E hoje, muitos crentes pensam que Deus é o Deus só da sua denominação. Sectaristas acham que Deus é o Deus somente da sua denominação. Muito triste isso. Mas Deus é soberano, é Deus de todos. O reino de Deus inclui tudo, os interesses de Deus, a ação de Deus, o poder de Deus no universo não se limita à igreja. Deus tem planos para outras e outras pessoas que ainda não conhecem a Deus. Guarde isso no seu coração. Deus não se limita aos crentes da nossa denominação. Ele é Deus de todos. Ele ama aqueles que ainda não o conhecem, aqueles que ainda estão servindo a deuses estranhos. Ele ama aqueles que estão na ignorância espiritual, na cegueira espiritual. Ele ama aquelas pessoas. Abra sua mente. Deus quer salvar muita gente que você nunca imaginou. Não pense que Deus não está nos centros espíritas, Ele está presente lá também e quer salvar muitas pessoas lá. Abra sua mente, Deus é soberano, Ele não se limita à sua denominaçãozinha, Ele é Deus de todo o universo e Ele quer que muitos sejam salvos. Isso Deus revelou na Bíblia. O desejo dEle é que a salvação seja estendida a todos. Na glória, provavelmente nós vamos encontrar gente do Antigo Testamento, quem sabe alguns daqueles marinheiros, daqueles que temeram a Deus quando viram o poder de Deus em sacudir o mar e aquele navio. Nós vamos encontrar muitas surpresas lá. Deus é Deus de todos, Deus é soberano, é Deus de todos. Guarde isto no seu coração.